alunos, tudo bem? Vamos para a nossa última aula sobre Grécia Antiga. E para a gente iniciar, como temos feito em todas as aulas, vamos começar com uma breve revisão. Então, na última aula, nós falamos das duas principais cidades-estados gregas. Esparta, com seu governo oligárquico, ou seja, um grupo seleto da sociedade que detém o poder político, muitas vezes econômico e social, e o caráter extremamente militarista. Então, toda uma educação da sociedade e principalmente dessa classe privilegiada de ter essa formação militar. E Atenas, onde nós falamos sobre o processo de uma monarquia que chega até a democracia ateniense, uma democracia que nós temos sempre que abrir um parênteses para dizer o quanto ela era elitista, excludente, patriarcal, no sentido de apenas homens fazerem parte deste processo. Né? Inclusive, na interação da semana passada, a ideia era a gente fazer um pouco dessa comparação com o que está acontecendo na democracia do nosso país nos dias de hoje. Manifestações favoráveis a um governo que tende a um processo um tanto quanto totalitário, enquanto outras manifestações partem para a defesa do que eles acreditam que deve ser o melhor, que seria a democracia. Enfim, como que está esse cenário hoje? E eu pedi para vocês deixarem a imagenzinha lá para a gente conversar um pouco sobre isso. A aristocracia, então, como eu já disse, uma democracia e uma sociedade extremamente elitizada, e as reformas que foram provenientes dessas reformas para acabar com esse poder aristocrata que surgiu a democracia. Continuando, ainda no período clássico, ou seja, ainda neste período onde foi o ápice das cidades-estados e principalmente da cidade-estado de Esparta e de Atenas, nós tivemos uma guerra e a consequência para uma próxima guerra no último período histórico dessa civilização. Essa primeira guerra que a gente vai falar, ela é conhecida como Guerras Médicas. Foi a guerra entre gregos e persas. Ela também é conhecida, portanto, como Guerras Greco-Pérsicas. Qual foi o motivo dessa guerra? Principalmente disputas por rotas comerciais, mercados e matérias-primas. A Grécia, nesse momento histórico, ela se sobressaiu muito, ela se consolidou economicamente, mesmo tendo cada cidade e estado desenvolvido a sua própria independência e autonomia. Sendo assim, eles começaram então uma disputa pelas rotas comerciais traçadas naquele período. E os persas, vocês já devem ter estudado nas primeiras civilizações, eles tiveram toda uma construção histórica de conquistas territoriais. Bom, com isso, os persas invadiram os territórios gregos, cidade a cidade, então tiveram invasões em Atenas, invasões em Esparta, através de seus líderes Dário e depois pelo seu filho Xerxes. Então, esses dois líderes foram os que fizeram esse processo de invasão e das guerras médicas que aconteceram contra os gregos. Há um filme chamado 300, que na verdade já foi uma indicação minha na aula passada, que além de mostrar um pouco do perfil e da característica no período clássico de algumas partes da Grécia, principalmente de Esparta, ele tem como seu principal enredo uma das batalhas que acontecem nessa guerra greco-pérsicas, uma batalha. Então, um dos confrontos que aconteceu é a batalha chamada de Termópilas, ou também conhecida como a Batalha dos 300, onde 300 espartanos ficaram dentro de uma fenda, dentro não, né, mas ocupando uma fenda, onde os números não importavam tanto devido à
extrema competência militar que os espartanos tinham. Então, aproveitando essa questão geográfica, eles ficaram ali por algum tempo defendendo o território contra os persas. Então, eles conseguiam, através das suas habilidades militares, defender e ir combatendo todo o exército que estava vindo do acampamento persa. Mas eles foram traídos e no filme eles contam que essa traição havia sido supostamente ocorrida por um dos espartanos que tinha sido renegado por conta de problemas físicos que ele tinha, e que ele mostrou como dar a volta e encontrar esses espartanos, né, surpreendendo eles, que é essa rota tracejada que a gente vê aqui no mapa. Efetivamente, todos os 300 homens morreram, mas ela é uma batalha muito significativa, que é depois da morte desses 300 homens que Esparta e outras cidades conseguem se unir e entender a importância que a unidade deles teria para acabar com os persas. E é isso que acontece. Os gregos, eles vencem as guerras médicas porque eles se uniram. Então, todas as cidades e estados, elas passaram a compor uma unidade no sentido de financeiramente juntar dinheiro para financiar o que eles precisavam financiar de materiais e treinamento de soldados, enquanto Esparta fazia esse processo de treinar, né, os gregos, e juntos eles conseguiram expulsar os persas e vencer essas guerras. Para isso, eles então formaram o que é conhecido como a Liga de Delos. Então, teve esse nome justamente porque a sede administrativa e econômica ficava na cidade de Delos, dentro de Atenas, e ali eles juntavam o dinheiro e distribuíam onde era necessário para combater os persas. Isso vai gerar a hegemonia ateniense. Por quê? Na verdade, o que acontece é que, no princípio, para combater os persas, não existia exatamente a Liga de Delos, mas existia a unidade dessas cidades-estados. Quando os gregos saem vitoriosos, eles ficam com medo, com receio de que outro povo tente conquistá-los. E para que eles estejam mais preparados, eles acham que seria bom manter essas contribuições que haviam sido realizadas durante o período das guerras médicas. E aí, então, tem essa formação da Liga de Delos, aonde na cidade de Delos, em Atenas, vai ficar concentrado todo esse dinheiro. E é justamente os atenienses que vão fazer a administração desse dinheiro. Qual é o problema? O problema é que Atenas vai começar a ter um poder e uma hegemonia que vai desagradar algumas cidades-estados. E a gente vai entrar no último período da Grécia Antiga, que é o helenístico, contando e falando sobre a segunda guerra importante nesses dois períodos, que é a Guerra do Peloponeso. A Liga de Delos sendo formada, ela deu a Atenas um poder e uma hegemonia não só na cidade-estado de Atenas, mas na Grécia como um todo. E aí, as pessoas tinham que contribuir com navios, soldados e dinheiro para a Liga de Delos, para que assim tivesse essa aliança e então eles estivessem preparados para caso houvesse algum outro tipo de invasão. Esse dinheiro todo ficava concentrado na mão dos atenienses na cidade de Delos. Então Atenas começou a ter um poder e um domínio significativo. O problema é que, além de ter esse domínio, as cidades começaram a depender de Atenas. Então elas passaram a ficar subordinadas a Atenas. Era Atenas que decidia o que ia ser feito com esse dinheiro, era Atenas que tinha o controle. E uma coisa em específico acontece que vai gerar a indignação principalmente dos espartanos. Péricles, que era o governante da época em Atenas, começa a usar esse dinheiro para embelezar Atenas. Na verdade, ele não conta que o dinheiro vem de lá inicialmente, né?
algo que nós nunca vimos aqui no Brasil. O fato é que ele passa a usar esse dinheiro e as pessoas começam a ver que Atenas está ficando cada vez mais bonita, cada vez mais poderosa, e eles não veem a utilidade do dinheiro que está sendo contribuído. É nesse momento que os espartanos resolvem se unir com algumas outras cidades que não estão gostando desse perfil e dessa administração ateniense, e eles começam a formar. Na verdade, eles formam uma outra liga, a Liga do Peloponeso. E aí, a partir de então, a gente tem uma guerra que dura 27 anos, com alguns poucos espaços de paz, entre Atenas e Esparta. Então, Atenas vai ter o grupo de cidades-estados que, obviamente, vai apoiá-la, enquanto Esparta vai ter um grupo que vai apoiá-los. O fato é que os espartanos, obviamente vão ganhar essa guerra? Porque apesar dos atenienses na Liga de Delos fazer toda a junção financeira e econômica, quem sabia formar um exército e quem sabia lutar efetivamente, né, eram os espartanos. Logo, eles vão ter um poder de exército muito maior que os atenienses. Saem vitoriosos da Guerra do Peloponeso e começam a estabelecer uma hegemonia espartana de controle maior sobre a Grécia, que dura cerca de 30 anos. Até que depois de 30 anos, grupos liderados pela cidade de Tebas vai começar a ficar insatisfeito com a forma e a administração que os espartanos estão conduzindo a situação, e esse grupo estabelece e treina um exército muito solidificado e consegue tirar esse controle espartano, onde nós vamos ter um curto período de hegemonia da cidade tebana, de Tebas. Então, nesse mapa, a gente pode ver um pouquinho o que foi o confronto da Guerra do Peloponeso. Então, depois de ter se unido e ganhado dos persas nas guerras médicas, a gente vai ter a ruptura entre as duas principais cidades-estados gregas, Atenas e Esparta. Então, eu tenho um grupo que apoia, que é esse grupo verde, que vai apoiar os espartanos, e eu vou ter um grupo que vai apoiar os atenienses, que aparentemente é um grupo menor. Fora o grupo que é neutro, que não está efetivamente ligado a nenhuma dos lados nessa guerra que durou tantos anos. O fato é que depois de todo esse cenário, por que acaba essa civilização no sentido de junção e importância? Porque entra uma outra civilização na parada, que são os macedônios. A Macedônia, através de Alexandre o Grande, já vem conquistando uma série de territórios na região e começa a fazer suas investidas na Grécia. E por que ela conquista de uma forma muito mais fácil do que as tentativas dos persas? Justamente porque desde a Guerra dos Persas, Grécia está em conflito interno. E essa série de conflitos internos enfraqueceu os gregos, não sendo possível nesse momento conseguir fazer uma junção e uma unidade para que eles conseguissem combater esse inimigo externo, que foi o que eles fizeram lá nas guerras médicas. E aí que tem fim a civilização grega. Mas esse tem fim a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode realmente afirmar que a organização política da Grécia Antiga, as cidades-estados, ela vai acabar, porque você vai ter o domínio de uma outra civilização. Porém, a cultura e a influência grega não acaba nunca. E é isso que é muito interessante. O legado cultural da Grécia, ele não só perdura para as próximas civilizações que vão começar a surgir e se sobrepor, como é a civilização romana, tema das nossas próximas aulas. Lá na frente, o Renascimento busca trazer ideais greco-romanos, como nos dias de hoje. Há diversos elementos que são muito comuns na nossa vida, que são legados culturais dos gregos, como as Olimpíadas,
que infelizmente foram canceladas, né, foram reagendadas este ano devido à pandemia, e elas iriam acontecer em Tóquio, mas é um legado grego. Ou a filosofia, os diversos pensadores, Sócrates, entre outros, que são também um legado da construção cultural grega. Ou ainda o teatro, que tem algumas de suas bases formuladas aí na cultura grega. Isso são só alguns itens, fora diversas questões com relação à mitologia grega, filmes que trabalham isso. Então, o legado cultural grego é gigantesco. Então, ele é muito grande. Apesar da civilização ter se dissociado, a gente ainda tem um legado muito forte cultural da civilização grega, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me chamar ou colocar um comentário neste post. Até a próxima aula. Tchau, tchau!